Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta terça-feira. A partir de agora, vamos juntos. E nós já vamos mostrar aqui o nosso convidado hoje, o vereador de Alumínio, marca presença aqui, Alexandre Amaral. Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio, o primeiro vereador de Alumínio que vem ao nosso programa. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Vande. Queria agradecer a oportunidade de participar aqui do seu programa. Um programa que merece, né, os parabéns, um programa que a gente sabe que faz um trabalho interessante de divulgação do que há de bom nas cidades aqui que compõem a nossa região, e também um espaço para debater os problemas. Então é um prazer ter sido convidado e estar aqui para debater os problemas e falar um pouco de alumínio. E agradecer ao convite e a presença do Zé Balai aqui. À sua esquerda está o Zé Balai e o José Carlos Baroni Garcias, vereador de São Roque, por 5 mandatos. Né? 5 mandatos consecutivos, né? Consecutivos, né? E a gente tem trazido o Zé aqui porque com a experiência dele é sempre legal a gente falar de alguns assuntos de alumínio aí, Zé. Você conhece o pessoal de alumínio lá? Você jogou futebol lá em alumínio, não? Não, então, eu estudei com algumas pessoas, alumínio pertencia a Mairinc ainda naquela época, né? E nós fizemos o curso ginasial. E o pessoal vinha de alumínio para estudar no Manleilane. Vinha com o Calixto, que era o motorista do Figueroa, que ele trazia a rapaziada toda. E nós estudamos com algumas pessoas que eu creio que você se lembre deles. Eu estava falando antes para você do programa entrar no ar, o Josmar. Nós estudamos na mesma classe, um dos filhos do seu Figueroa, se não me engano, Marco Antônio. Tinha Marco Antônio? Não sei se... Tem o Marco Antônio. Então, tem o Jair, o Pacheco. Nós estudávamos todos juntos. E eles muito bons de bola, né? Chegaram a jogar nos times que meu pai montava. Meu pai tinha orgulho do Josmar, ele gostava muito do jeito do Josmar jogar. E eu soube que o Josmar ainda brinca lá no veterano e tal. Isso, lá em Alumínio existe, né, o clube do Master, existe um time lá quarentão, e o Josmar de fato fazia... Eu não sei se ele ainda pratica, né? O Josmar hoje ele tem uma empresa lá em Alumínio, mas ele faz parte do quadro do Master. Inclusive o meu pai também jogou futebol com ele bastante tempo. Seu pai? O meu pai, o apelido dele era Polengue. Ele Polengue? Faleceu um ano e pouco. Polengue, referência a uma fábrica de queijo, aquele o queijinho, Polenguinho. Isso, exatamente. Que é uma delícia aquele queijinho. Eu não me lembro do seu pai. Pode ser que venda uma foto, alguma exatamente. coisa. Ele trabalhou nessa fábrica ou gostava do Polenguinho? Porque nós somos da cidade de Angatuba, né? E morávamos no bairro onde essa empresa é situada, no bairro que é o bairro da Polengue. E acabou ficando Polengue. E aí eu sempre acompanhei lá o Josmar, comentei aqui do Jaime, você deve se lembrar do Osmarzinho, né? Osmar Andrade, que foi tinha o Paquerinha, que era de lá também, não sei, esse era pequenininho e tal, mas era um pessoal muito bacana lá de Alumínio, tinha bastante amizade com eles, puxa vida. É bem forte o futebol lá, veterano, tem a Associação Atlética, né? Chegou à terceira divisão também. Um clube referência, exatamente, o clube que foi federado e disputou alguns campeonatos de nível estadual, né? E se mantém. Eu não sou muito adepto ao futebol. Eu gosto mais do terceiro tempo do futebol, viu? Gosta mais do Milton Neves com a polêmica. Não puxei meu pai nisso aí, não. Meu pai era... Mas me diga uma coisa, você trabalhou ou trabalha na CBA? Porque todo mundo em alumínio, a gente pergunta, você trabalha na CBA ou trabalhou... Eu trabalhei na CBA. Na verdade, meu pai trabalhou na CBA, minha irmã trabalha na CBA atualmente, e eu trabalhei na CBA no departamento jurídico da CBA. Né, eu me formei em 2001 e consegui galgar um cargo de advogado na CBA e saí da CBA no ano de 2009, no final de 2009. E hoje eu tenho um escritório de advocacia e faço serviços na área trabalhista para a CBA. Continuei no aspecto de terceirização ainda para a CBA. E trabalhei. Hoje faço parte dessa estatística aí de que quase todos fizeram parte do quadro de funcionários da CBA. Porque muita gente, né? Que a CBA, não sei quantos mil funcionários tem hoje... A CBA hoje, outro dia, domingo eu comentava com o meu tio, né? A CBA chegou num auge grande, com acho que mais de 8 mil funcionários na época, né? Mas hoje a CBA eu acredito que não passa aí de 4.500 funcionários, todos, né? E hoje, infelizmente, é uma grande reclamação que a população de alumínio cobra, com relação ao quadro de funcionários da CBA. Inclusive a CBA, algumas isenções de IPTU, por exemplo, a gente atrela ao número de funcionários. Mas hoje, eu acredito que 30% da CBA seja de alumínio. O resto são funcionários de Mairinc, São Roque, Sorocaba e de outras cidades. Tem as terceirizadas também? Tem as terceirizadas. E as terceirizadas, hoje,
alumínio viveu um auge, né, de terceirizado na época de expansão, de construção de salas fornos. A época do Dr. Antônio estava à frente ainda da empresa. A CBA vivia em constante ascensão. Então, havia muitas empresas terceirizadas. Posso estar falando, mas tinha muito mais do que 1.500, entre 1.500 e 2.000 funcionários de terceirizados na CBA. Hoje, esse número já é bem reduzido, bem menor. Então, a CBA mantém a terceirização até onde a gente tem conhecimento, mas assim, são serviços mais localizados. Poxa, a CBA realmente que mudou, né? Que lá se chamava Comendador Rodovalho, né? Isso, começou, na verdade, lá, né, com a estação, era uma fábrica de cal, né, cimento, na estação de alumínio, e aí, por idealização da família Hermílio de Moraes, numa época que ninguém acreditava que o alumínio poderia ser produzido nesse país por conta do alto custo para se produzir o alumínio, a CBA foi contra todas as estatísticas e acabou virando o que é a CBA hoje e enfrentando a dura concorrência do mercado que se vive hoje, né? O mercado de alumínio hoje é uma situação complicada porque a produção do alumínio é muito cara. Então, a CBA enfrenta o mercado. Ela só sobrevive hoje porque ela tem uma autossustentação de usinas hidrelétricas que torna possível a produção do alumínio. Se não fosse isso, estaria aí passando por dificuldades, como várias empresas no país e no Brasil que encerrou as suas atividades na produção de alumínio. Chegou a se ventilar numa época que os chineses estariam de olho na CBA. Não, na verdade, a CBA se falou. Surgiu esse comentário, esses rumores, né, de que a CBA poderia vir a pertencer a outro grupo. Mas isso acho que foi uma conversa que surgiu na época da mudança, que a CBA ela passou a ser integrada logo que... Na época que o Dr. Antônio se afastou das atividades, ela passou a integrar a Votorantim Metais. E hoje ela voltou a CBA de novo. Então, nessa fase de mudanças, se cogitou, se falou que a CBA poderia ser vendida, mas era conversa, coisa que não saiu de conversa. Das especulações. E mesmo a gente em São Roque, quanta gente, né, Zé, que trabalha em alumínio, mora em São Roque. Gente. Quanta gente de Sorocaba, né, de Brigadeiro, a gente encontra às vezes, né, agora nem tanto, né, mas a gente encontrava ônibus, né, para 3, 4, 5, 6, 7 ônibus, né. Só um detalhe, quando eu fui vereador, era uma situação de todo mundo, era um status trabalhar na CBA. Então, às vezes, o pessoal chegava até a Câmara para pedir uma carta de encaminhamento por algum vereador, por algum vereador de lá de alumínio e tal, né? E eu fiz algumas cartas, inclusive, eu vou falar aqui, fiz uma carta, até uma pessoa grata a mim até hoje, eu fiz uma carta dirigida ao Raimundo. O Raimundo acho que funcionário da CBA também, ou foi, não sei. Foi vereador. Raimundo Azevedo. O Raimundo hoje ele tem um mercado no bairro do Figueiras. Ele sofreu um acidente. Ele é esposa, aí ele se aposentou, né? E não ele é mais vereador. Não faz mais parte. Não é vereador? Não, ele não é mais vereador. Nessa eleição. Então, mas nessa época eu passei o ofício para ele era presidente da Câmara, se eu não me engano, de alumínio, um vereador, e ele conseguiu que essa pessoa fosse empregada, fosse admitida lá, e a pessoa está até hoje lá, muito grato, nossa, me encontra, somos amigos mesmo, e tem esse detalhe, né, porque o pessoal de São Roque queria ir lá, mas achava que era difícil, porque tinha o bairrismo, né, o regionalismo. Mas, tem isso, mas tem muita gente de São Roque, né? Agora tem bastante. Não tem, né, hoje assim, não tem, justamente às vezes a população cobra. E hoje ainda tem esses ônibus que vêm de Sorocaba, de Mairim. Mão de obra mais qualificada, não? Então, na verdade, não é. Eu não consigo entender. O pessoal fala que... Por questão de formação, de cursos, né? Então, eu discordo de que seja... que alumínio não tenha qualificação, porque tem alumínio, a escola, né? Tem a escola do Senai. Uma preocupação sempre que teve, né, a CBA. Que teve. A Simonsen, né? Roberto Simonsen. Então, não existe mais. Não existe, o Liceu o Liceu ele foi uma escola que formou muitos técnicos em alumínio, né? Tanto que de uma faixa etária, eu acredito que os maiores de 40 anos, todos os técnicos tenham se passado pela escola do Liceu Roberto Simonsen. Hoje não existe mais essa escola em alumínio, mas existe o Senai em alumínio, que foi montado, uma tanto que é Senai Antônio Hermílio de Moraes, que recebeu um investimento muito grande da CBA. Tem que sempre fazer uma menção honrosa para uma pessoa, um patriota
como o doutor Antônio Hermínio de Moraes. Nesse trabalho da DAISAN, Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Alumínio e Mairim, que o Vinícius César Pensa, que é o presidente, ele sempre fala, né, que foi um trabalho muito importante do Senai, que fez essa escola em alumínio, uma escola maravilhosa, né? É vertical, tem São 2 andares. 2 andares. São Roque teve a construção de um novo prédio do SESI, da escola, que é maravilhoso, ali na Bernardino de Luca, que leva o nome do senhor Gumercindo do Góes. Agora, 2 cidades, por exemplo, Mairim, é para sair uma escola do Senai aqui, ou no antigo recinto da FEPEMA. E até hoje, documentação e tal, não saiu. E Araçariguama também tinha um projeto de uma escola. Quer dizer, onde as prefeituras colaboraram, cederam um terreno, o Senai fez 2 grandes investimentos na região. Então, só para fazer uma ponte do que você falou, Wandi, que também é destacar, em relação da indústria, né? Foi a construção recentemente, o SESI existia a unidade do SESI 192, que à época era um prédio que a CBA fez uma troca com a prefeitura, isso há muitos anos atrás, e funcionou durante anos essa escola do SESI em alumínio, que é na entrada de alumínio. E hoje o SESI inaugurou recentemente uma escola modelo, em alumínio padrão, com ensino integral, com laboratórios. Então, assim, com relação ao sistema S, né, que a gente fala que beneficia a questão do Senai, do SESI, a gente pode destacar. Nós temos o Senai, a escola do Senai, que atende alunos aqui de toda a região, que hoje tem uma parceria forte com as empresas com relação de menor aprendiz, né, que a CBA tem bastante menor aprendiz. E destacar também a questão do SESI. E a importância do SESI, o que foi? O SESI entregou o prédio para a Prefeitura de Alumínio, construiu uma escola assim que destoa, porque é uma escola maravilhosa, padrão na região aqui, tanto que ela é citada como modelo de escolas, né, porque um projeto moderno. E hoje a Alumínio também recebeu, segunda-feira passada, nesse prédio do SESI, a ideia do município é se instalar um núcleo de profissionalização. Então, o primeiro acontecimento que teve lá foi a inauguração da Univesp, que abriu um curso de engenharia de produção e um curso de pedagogia, que vai funcionar nesse prédio do antigo SESI. Olha que legal. Inclusive, esse novo articulações prédio... muito importantes na área da educação. Muito bom. Essa inauguração jovem, né? Inauguração desse prédio, de repente começou a funcionar, né? Eu até conversei com o Vini, poxa, mas começou a funcionar a ser uma inauguração. O Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, e ele tem suas intenções políticas, né? Já foi candidato a governador, deve ser de novo. E a gente tem percebido que a Fiesp tem evitado de, às vezes, valorizar demais uma inauguração para que não esteja se configurando, acho que uma propaganda política, né? Tanto que essa escola maravilhosa começou a funcionar no silêncio, né? Sem alarde, mas merecia pela importância, né? O Scaff, ele esteve, né? Ele esteve em alumínio, na inauguração do SESI. Ele participou da inauguração. E tanto que há rumores, né, que à época um projeto seria que o ensino integral não teria em alumínio. E ele deu a palavra, que ele foi na inauguração, aqui vai ter ensino integral. E alguém corrigiu ele. Aí ele falou, não, vai ter o ensino integral. Então o SESI hoje tem o ensino integral no ato da inauguração. Destacar, né, que acho que há uns 2 anos o governo federal havia um projeto para tirar a incidência reduzir esse repasse da arrecadação do previdenciária, que é repassada para o Sistema S, que dá ensejo a esses investimentos da Fiesp. E alumínio nós fizemos um movimento. Alguns alunos de SESI e Senai se mobilizaram, foram até a Câmara, e a Câmara de Alumínio fez uma moção de apelo para que esse projeto fosse rejeitado e que se mantivesse esses benefícios, porque é visível, o ensino do SESI é um ensino exemplar, como o Senai é histórica, né? A ajuda dele é indiscutível. Né? Importantíssimo. Muito bom. Alexandre Amaral, que é vereador de alumínio. Deixa eu perguntar para você, como é que tá lá? Como é que é o seu relacionamento com o prefeito Bimbão, né? Que sempre se pergunta, né? Você está apoiando o prefeito, é contra o prefeito? Como é que você... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque você fez campanha, quem era o seu candidato a prefeito? Não, o meu candidato a prefeito não era o Bimbão. Não era o Bimbão. Na verdade, essa é a 3ª legislatura e, assim... Você é vereador? Essa é a terceira. É a terceira. Eu passei por 3... Obrigado. Quero chegar a 5. Vai chegar pela tua maneira de falar e pelos teus propósitos que eu já estou percebendo. Já está pensando em votar nele. Brincadeira. Vou torcer para ele. Não, e, na verdade,
Na verdade, assim, das 3 legislaturas foram 3 prefeitos diferentes, né? Na primeira, eu apoiei um prefeito que era o Paulinho, da farmácia, que era meu sogro. Ele acabou não vencendo, ganhou o Jacob. Na segunda, o prefeito que eu apoiei foi vitorioso, que foi o José Tizeu. E agora o Bimbão. Não apoiei o Bimbão, né? Eu tenho, independente da questão política, eu tenho uma consideração muito grande pelo Zé Tizeu, né? Uma pessoa que a gente procura manter uma fidelidade, e aí eu acabei fazendo parte desse grupo do Zé Tizeu. Mas assim, eu acho que, talvez o Zé pode até me corrigir, mas numa cidade pequena igual a Alumínio, a gente não pode deixar a questão partidária ou a questão de política se sobrepor aos interesses da população. Concordo com você. Então eu acho que a Câmara de Alumínio nesse aspecto é bem sossegada. A gente procura o que é bom, a gente tá junto, e o que é ruim a gente procura se opor, procura não deixar que prossiga e procura fazer o lado. Eu acho que você bater, isso, a população não leva nada disso e não ganha nada, às vezes, por uma questão de um projeto pessoal. Então, assim, eu não costumo dizer... Eu torcer para dar errado para depois eu Isso, para mim, parece que fica gorando, né, que a coisa aconteça errado. Então, eu acho que eu, pelo menos, adoto essa postura, como alguns outros colegas. O que é bom, a gente tá junto. O que é ruim, a gente tenta corrigir, a gente tenta fiscalizar e tenta fazer o melhor. Afinal, sabe quem é vereador? Se o prefeito ou a administração vai bem, você tá na administração, você também tá bem. Se tá ruim, você tá ruim. Então, gente, é evidente que as pessoas cobram uma postura mais enérgica da gente por não ter sido feito parte daquele grupo do prefeito, mas assim, não dá para ser radical. Procura dosar o meio termo. Só aproveitando aqui, Mairim que tá de luto, né? Porque nós temos o vereador Carlos Alberto Natal, que infelizmente faleceu nesse domingo, e muito jovem, né? 52 anos, e pelo que a gente conversou com você, com outras pessoas de Alumínio, era uma pessoa muito querida, muito atuante na religião católica lá em Alumínio, né? Exatamente. Na verdade, o Carlos Natal até arrepia de falar, né? O Carlos Natal, ele era um líder da renovação carismática. Então, eu acho que não é só Alumínio que está de luto, eu acho que toda a diocese de Osasco, porque ele fazia um trabalho muito forte, encontros de casais, palestras, na renovação carismática como um todo, né? Então, assim, é uma pessoa que deixou um legado, foi um vereador atuante, também atuava nessa linha de o que era bom estava junto, o que não era, estava cobrando, estava rejeitando com a gente o projeto, colocando a sua ideia. E assim, foi uma perda. Uma pessoa de 52 anos e não tinha filhos, né? Deixou a esposa dele. E assim, ontem, Alumínio foi uma tarde muito triste para Alumínio. Natal, uma pessoa que... A sessão foi adiada, né? Foi adiada a sessão, né? Era ontem. Segunda-feira. Aí não tinha nem clima, né? Não a gente já sabia da situação, da gravidade do problema dele. Tanto que na quarta-feira ele já tinha sido protocolizado e votado na última sessão de segunda o afastamento dele, e na quarta-feira foi dado posse interinamente, agora definitivo, suplente. Para o Enivaldo de Jesus, também trabalha na CBA, ele é pastor da Igreja Quadrangular, e é uma pessoa que vem aí para substituir como vereador o Carlos Natal. Nossos sentimentos aos familiares, aí 52 anos, Sim, muito novo. Muito novo no seu primeiro mandato. Primeiro, né? Descobriu a doença, ele um tumor, né? E descobriu, acredito que em outubro, comentou que iria fazer uma cirurgia e operou, chegou a iniciar esse ano legislativo, foi na primeira sessão, isso na segunda, na sexta-feira, foi para o hospital e não teve... Não evoluiu no quadro. Poxa, nossos sentimentos aí. Bom, e os seus projetos? Né? O que nesse período você está no terceiro mandato? O que se destaca de projetos que você apresentou, que você acha que foram projetos que repercutiram, ajudaram a comunidade? Você destacaria alguns projetos aí? Todos foram bons, né? Você vai falar, né? Mas quem que foi em especial lá? Não, na verdade, né, um projeto assim que eu procuro, uma bandeira que a gente procura levar, né? Alumínio é uma cidade que se emancipou recentemente. E por conta disso, ela já, vamos dizer, partiu de São Roque e veio de Mairinque. Alumínio enfrenta um problema muito sério que diz respeito à questão de regularização de imóveis. Alumínio hoje, mais do que 90% dos imóveis da cidade de Alumínio são irregulares. E qual foi o reflexo disso ao longo do tempo? Não com relação ao IPTU, com relação às outras arrecadações.
O problema foi que muitas das pessoas moraram a vida toda em alumínio. E quando precisou comprar um imóvel, quando precisou, de repente, usar o seu fundo de garantia ou fazer um parcelamento do seu imóvel, não pôde fazer. E acabou deixando a cidade de alumínio. Então, muitas pessoas, das quais aqui até o Zé citou, foram embora para outra cidade. Não porque não gostavam de alumínio, não acreditavam de alumínio. Não, pelo contrário. Porque alumínio não estava preparado. Ou você tinha um dinheiro para se adquirir um imóvel à vista, ou você tinha que vir para Mairim, como é caso de bairros, por exemplo, Jardim Cruzeiro de Mairim, que a grande maioria dos moradores morou em alumínio, veio de... E por quê? Porque alumínio não tinha. E hoje, com todas essas mudanças que ocorreram, o alumínio acabou sentindo muito. Sentindo muito por quê? Vieram embora e hoje você tem uma parcela de imóveis que não são regulares. Então você não consegue... dificilmente você acha um empreendedor para se investir, ou dificilmente o mercado de imóveis e alumínio é um mercado deficiente. Então eu tenho lutado desde da primeira ocasião que eu entrei em alumínio. A gente já tentou algumas coisas com o ITESP, tentamos na outra administração um projeto que é aplicado em Sorocaba, que diz respeito à regularização de imóveis na cidade de alumínio. Bandeira que a gente procura carregar pela importância do tema que envolve. Como é que foi? Você evoluiu nisso? Projeto de Evoluiu. lei? Hoje a gente espera, Zé, que a prefeitura crie uma célula de regularização fundiária, né? E com essa célula possa dar atenção e dar os andamentos e aplicar as leis que existem, que hoje o governo também federal regulamentou alguns temas e que possa tratar esses assuntos. Então, hoje, por exemplo, a alumínio não tinha plano diretor. Hoje é um projeto que o Instituto Votorantim contratou uma consultoria. Essa consultoria tem prestado um apoio para a prefeitura para se votar um plano diretor para alumínio. Alumínio, além de ser irregular, hoje enfrenta também, principalmente em bairros que são tidos como zona rural, mas que por lei acabam sendo transformados em área urbana, que é a ocupação desordenada. Então você pega áreas, por exemplo, que foram aprovadas pela prefeitura para 1.000 metros. Hoje já se tem lá 4 terrenos de 250 metros. Pega a propriedade... Pega fracionado. E o que acontece? Aí não tem água. Aí a dificuldade de ônibus. Cria um problema grande, gigantesco. É. Então, alumínio, só para você ter ideia, até algum tempo atrás, por exemplo, alumínio lá na Emancipação conseguia abastecer, por exemplo, a região lá, tem uma região conhecida, região do Figueiras, Colibri e outros bairros ali adjacentes, conseguia se atender por exemplo, com caminhão-pipa. A prefeitura conseguia fazer isso. Hoje é você secar gelo, você não consegue. Então a gente batalhou desde o começo também para que fosse levado água para essas regiões, e hoje alguns bairros já receberam essa água. Então, assim, eu lembro de ir em casas, a pessoa está coletando a água da chuva, não por uma questão ambiental, mas por necessidade. Então, hoje a Sabesp conseguiu atender a esses bairros, é uma luta, se parou esse projeto. Alumínio, ao longo desses anos, a gente mudou um conceito de alumínio, município rico. Alumínio é um município que hoje sofre... Tinha uma das maiores rendas per capita, né? Se comparava com São Caetano, né? Era assim? Tinha. Mairim que chora até hoje por Então, alumínio, mas né? você tem uma ideia, só abrindo um parênteses aí, a briga, muitas vezes, quando você implantava, no governo do Mário Luiz e depois no governo do meu pai, né? Na sequência, você tinha os planos comunitários de melhoramentos, você levava asfalto aos bairros, guia, sarjeta, depois a galeria de águas pluviais e, por fim, o asfalto. E você cobrava, né? Mandava o carnezinho. Primeiro fazia as reuniões comunitárias, depois se lançava e tal. E a gente, como vereadores de situação, aguentávamos a oposição bater, falava, não, aqui em São Roque cobra asfalto, mas em Mairim que é tudo de graça, não cobra nem IPTU em Mairim, justamente pelo dinheiro de alumínio. Depois, quando houve a emancipação, aí Mairim que passou a fazer parte Mas a renda per capita caiu da realidade. É muito alta ainda? Não, alumínio não é. Hoje alumínio tem uma arrecadação, né, um orçamento de 75 milhões e uma arrecadação que no último ano chegou a 70 milhões. O problema de alumínio hoje eu vejo equilibrar as despesas da cidade de alumínio. E alumínio também, eu acho que o Zé tocou um assunto, por isso que é bom a gente falar com quem conhece do assunto.
realmente em alumínio, questão, por exemplo, de asfalto, de asfaltamento, de sarjetas, de melhorias como um todo, nunca foi cobrado da população. Nunca foi cobrado. Por quê? Porque nunca precisou cobrar. As administrações anteriores não se cobrava. Então, o IPTU hoje de alumínio, inclusive um projeto que foi rejeitado por todos os vereadores, foi justamente uma votação de planta genérica, de alteração de valores imobiliários. Valores imobiliários, taxa do lixo, por quê? Porque hoje a cidade enfrenta uma situação de que alguns serviços, por exemplo, coleta do lixo, o que você arrecada não representa 30% do que você efetivamente paga para o prestador de serviço fazer essa coleta do lixo para você. Então, é um grande problema de alumínio esse tipo de questão, ainda de se ter esse pensamento de que alumínio ainda é uma cidade, um município rico. Isso acostumou mal a população? Eu acredito que não é que acostumou, mas se faltou ao longo do tempo, né? São assuntos assim que deveria ter vindo a ser tratado de forma mais atenciosa. Gradativo, né? Gradativo. Hoje você vai dar uma pancada muito forte, né? Exatamente, foi essa questão que me levou, por exemplo, a reprovar um projeto, não entendendo que a receita não faria bem para o município, mas não entendendo que ele não poderia ser aplicado de uma vez. Você não pode surpreender o cidadão com IPTU, por exemplo, pagava zero, passa para exatamente, não tem como. Quer dizer, você tem que ir se aplicando ao longo do tempo para que a população vá se adaptando, vá se vendo melhorias e vá se conscientizando. E com relação a isso, justamente por essa questão que você citou da arrecadação de alumínio, não aplicar esses reajustes no IPTU, por exemplo, taxa do lixo e outras coisas, refletiu na própria arrecadação do município, mas não só na arrecadação do IPTU como um todo. Refletiu no fundo de participação dos municípios. Alumínio caiu drasticamente a participação dos municípios. Drasticamente. E sofreu o alumínio com uma arrecadação que incidia sobre a energia elétrica. Então, o alumínio, acho que na 2009, 2010, sofreu uma queda, alumínio e Cubatão, que o que era tributado de energia passou a ser pago onde era gerada a energia. Então, lá, Piraju, Ourinhos e outras cidades que possuem usina. E esse imposto foi retirado de alumínio. E isso foi um soco na boca do estômago da cidade que afetou. Não onde era muito consumido, mas sim. Exatamente. Então, é uma briga hoje de se tentar rever isso. Mas, como era uma briga muito antiga dos municípios que produziam a energia, onde tinha usina, de conseguir. Então, foi uma perda assim, para o alumínio muito grande. O consumo da CBA de energia, sei lá, já falei que corresponde a uma grande cidade. Não sei se chega a Campinas, como eu vi falar dia. Matematicamente, a CBA, alumínio é pequeno, vamos falar pela CBA. Vamos falar CBA. Ela consome equivalente a 10 cidades de Sorocaba. 10 Sorocaba tem Sorocaba. 500 mil habitantes. 10 cidades. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava no gabinete do prefeito e chegou lá um documento da CPFL, alguma coisa de energia. Alumínio é a segunda cidade do estado de São Paulo em consumo de energia elétrica comercial, industrial, né? Então, o consumo é muito grande de energia. E essa tributação a gente acabou perdendo ela. E isso acabou afetando... Eu falo que nesses 9 anos, assim, é difícil falar como vereador, porque o vereador também ele quer inaugurar creche, quer inaugurar escola, quer levar asfalto, quer fazer obra, quer trazer o bem para a população. E nesses anos, assim, a gente viu uma administração que passou lá na primeira eleição, deixou um colosso de dívida, uma outra administração que veio para tentar fazer e se tocou o dia a dia, e como a gente vê uma administração hoje, que assim, a gente não vê muito horizonte nas coisas, a gente não vê melhoras se não tiver algo inovador, porque, por conta desse equilíbrio que não existe mais. Você falou, literalmente perdeu força, né? Perdeu força. Alumínio precisa perder esse conceito de que é um município rico, que alumínio é só para você ter ideia. Nós votamos uma peça orçamentária agora, que é essa consultoria do Instituto Votorantim, e falou, olha, alumínio precisa trazer receita própria. E nesse orçamento, e no PPA, na LDO, se estimou que alumínio teria que trazer uma média de 1 milhão de emendas ou de recursos extra de deputados, ou seja, um recurso extra arrecadação que existe. Aí, se você pegar o histórico de alumínio das últimas gestões, trazia na média, se você dividir o que veio ao longo do ano por mês, trazia
70, 80 mil reais. Ou seja, então você vê, para que a Alumínio possa chegar no orçamento bom, o quanto que ela tem que evoluir. Então, assim, se tem uma coisa que essa administração, pelo menos, está correndo atrás, é dessa relação município e Estado para tentar equiparar, porque hoje o único jeito é mexer nas despesas. E o funcionalismo público hoje, Alumínio, absurdamente, em janeiro bateu 54% da folha, violando a lei. O limite é 51 ou 54? Eu acho que 52 tolerável. Tem um sinal de alerta aí no meio do caminho. Então, mas veja bem, como esperar de uma administração, como esperar alguma coisa, você gastando 54% do que você arrecada para pagar funcionário. E depois mas 23 em educação. 25 educação. E depois saúde, acabou. Acabou, não tem. Então, assim, hoje... Mas isso tem como enxugar? Tem muito cargo de confiança? O prefeito mexeu, o prefeito alegou que isso decorre de questão de férias, né? Que esse é reflexo das férias dos professores. Que depois baixa, depois volta. Que houve um acréscimo. E aparentemente iniciou-se um processo de reestruturação do cargo. Mas eu acredito ainda que seja insuficiente a demissão desses cargos comissionados, né? Para equilibrar essa folha. Então, o Alumínio hoje tem um assunto, o prefeito fala de mexer, Alumínio tem um plano diretor forte de professores que foi implantado. E hoje ele fala de mexer, um projeto polêmico que deve vir para a Câmara de Alumínio em breve, né? Porque alega que... Plano de carreiras? Plano de carreira, que está se tirando do Tesouro e não está se tirando do Fundeb. Então é algo que vai se mexer. Como já tentou mexer, por exemplo, transporte de estudantes, mexeu no sistema de transporte interno. Mas assim, hoje, Alexandre, como vereador e como população, eu não vejo resultado disso tem ainda. Subsídio ônibus. A empresa de ônibus lá tem subsídio, né? Tinha subsídio. Até o ano passado? Alumínio operou com subsídio até o ano passado. Ano passado é que a gente está começando, mas operou com subsídio até mais ou menos a metade do ano passado, 2017. Que houve dificuldades para repasse, e aí greve, houve, exatamente. Então, Alumínio, em 2011, a Alumínio tem uma licitação de ônibus. Operava com 9 ônibus e 2 na reserva. Atendia. Aí, quando houve aqui em Mairinque, que foi uma das cidades, deve se recordar aí que houve a questão do Haddad, dos 20 centavos que subiu, que houve todas as cidades começaram a rever, Mairinque começou a implantar o subsídio pela educação, e Alumínio copiou esse modelo e reduziu a passagem para R$2 na época. Além de reduzir, a gente conseguiu colocar, na época, dobrar o número de ônibus que rodavam as vias da cidade. Os horários, as linhas de ônibus. Então, se tinha um transporte eficiente na cidade de Alumínio. O que aconteceu? Para você manter esse sistema operando com os 20 ônibus, a prefeitura precisava subsidiar. E além de subsidiar, a prefeitura estabeleceu um valor que era pago pela educação. Um valor que era fixado, a passagem do estudante, um valor, se não me engano, em torno de R$4,70. Isso do ensino fundamental. Isso, alguma coisa assim. R$4,70 me foge o número, mas era um valor nesse sentido. Quando o prefeito assumiu, o prefeito Bembom assumiu, esse valor é um absurdo, esse valor não condiz com a realidade. E se você olhar isoladamente o valor que a educação paga, para você chegar no custo do transporte, era um valor realmente alto. Mas e o subsídio também ele não em torno de quanto? São Roque paga 160 mil por mês. Ele fala em torno de, salvo engano, de 120 mil, de que chegou o subsídio, porque o número de usuários é muito pouco. Então, o que aconteceu? Olha, eu vou ter os ônibus, eu não vou mexer. Qual a conclusão que se chegou às vésperas das férias de junho e julho do ano passado? Eu não vou mais subsidiar, eu não vou mais pagar o transporte para as crianças menores de 12 anos. Eu vou locar ônibus porque é mais barato. Então, esses ônibus aí... Hoje a prefeitura mantém lá em torno de 170 mil, 150 mil aluguel lá de vários ônibus. E a prefeitura puxou para ela essa responsabilidade. E tirou esses alunos o quê? Do transporte coletivo municipal. Caiu a arrecadação. Caiu o quê? Porque a prefeitura custeava, por intermédio do transporte desses passageiros, indiretamente era custeado. E aí o que o prefeito resolveu? Também não tem mais subsídio. Agora eu vou tarifar pela tarifa do usuário, pelo Vale Transporte e pelo passe escolar dos maiores de 12 anos. Resumindo, não precisa mais ônibus, porque você tirou 2 mil alunos, você passou a transportar com ônibus próprio, o ônibus alugado. O que houve? A prefeitura acabou reduzindo esse número de 20 ônibus, voltou para os 9, para 11. Aí entrou um verdadeiro caos. Subiu a passagem para R$4. A empresa, o vereador aqui,
sabe talvez melhor do que eu. A empresa de ônibus, ela opera por uma tabela chamada JPOT, que ela apresenta, final de cada mês, um custo para o município. Então, você tem que adequar esse custo pela tarifa. A tarifa teve que ir a R$4 e você não consegue manter rodando. Você teve que reduzir o número de ônibus para rodar. Um caos total, que tem pessoas hoje que trabalham no comércio que precisa sair da casa às 9 horas da manhã, que é o único horário que tem, para entrar trabalhar às 2, que é a grande reclamação. Para entrar às 2 da tarde, tem que sair às 9 da manhã. A pessoa sai 9 horas da manhã, gasta, vamos chutar alto, 30 minutos para chegar no seu posto de trabalho. Então, 10 horas da manhã para entrar às 14. Por quê? Porque não se tem ônibus na cidade. Então, o alumínio é um problema que hoje vai ter que se reestruturar o sistema de transporte. Essa medida é do atual governo? Do atual governo. Do atual governo, por conta do quê? Do ajuste. E o reflexo foi rápido. E que bairros, por exemplo, são os que mais estão... Uma medida que você toma já estão mais sofrendo. Hoje os bairros, Wander, sofrem do modo geral. O bairro sofre do modo geral, porque foi estirada a gratuidade do maior de 60 anos, o alumínio tem uma lei, 65, que as pessoas precisam entender que 65 a empresa custeia. De 60 a 65, que era o caso de alumínio, o município paga. Né? A gratuidade é para o município, não para o município. O município paga. E para o deficiente, alumínio tinha. Então, se retirou essas gratuidades, quer dizer, esse grupo de pessoas passou a pagar. Passou a pagar ou não a utilizar os ônibus. Mas com relação à pergunta que você fez, lógico que quem mora nos bairros mais distantes são os que mais sofrem. Por quê? Porque a própria empresa Jundiá também, ela prioriza o acesso de entrada da CBA. É uma verdade, porque é o horário que ela tem um pico de pessoas que estão entrando e estão saindo ali do trabalho. E isso acabou. Então, hoje, por exemplo, o cidadão estava acostumado com o subsídio, com essa prática, que se é certo ou não é, há uma controvérsia se poderia dar o subsídio, como outras cidades. Mas, enfim, o cidadão tinha um ônibus que atendia a ele regularmente. Hoje, as dificuldades, por exemplo, bairros Carafá, que é um bairro distante. Então, tem os problemas de transporte? Tem. Você já imagine que, por exemplo, o Carafá fica a 14 quilômetros do centro de alumínio. Então, bairros lá como, por exemplo, o Sinindu também fica uma distância considerável. Então, esse pessoal tem sofrido mais. Porque quem mora na cidade, no falta do ônibus, ainda consegue se deslocar. Cidade pequena, dá pra... Mas sofre. Hoje, por exemplo, assim, parece brincadeira, mas já levei grupo de pessoas, por exemplo, a pessoa vai numa missa, um exemplo, num culto de igreja. Ela não tem como vir embora, porque não tem ônibus naquele horário. Ou o ônibus é muito tarde, ou é muito cedo. Então, você não consegue casar as linhas de ônibus. E, infelizmente, as pessoas cobram dos vereadores. Demais, deve ser. Sobra pro vereador. Daí né? é terrível. É linha de frente Cobram o vereador, muito, né? O vereador, ele tá no mercado, ele tá na padaria, ele tá na rua. Se passa em frente o ponto de ônibus, o cidadão tá lá. Então, o alumínio sofre muito com isso. Por quê? Porque não se tem atendimento de ônibus. O alumínio hoje é precário. Sem contar que a cidade de alumínio também mexeu com uma outra questão complicada, que era a alumínio tem uma rua chamada Rua Paulo Dias. Tem o bairro Paulo Dias, inclusive. E tem a Rua Paulo Dias, que é vamos dizer, a rua principal de alumínio. E a autonomista, se fosse falar exatamente, a nossa marginal. E o que aconteceu? A nossa paulista. É isso. E o que acontece? A Paulo Dias acabou... Havia um fluxo muito grande e tal. Se transformou ela, deixando em mão única. Mão única e tentou-se. Eu acho que toda tentativa é válida. Resumindo, só que você tinha o fluxo de ônibus que ele passava dos dois lados da rua. Então imagine, por exemplo, que agora você tem um centro de saúde, que havia um ponto de ônibus, que o ônibus parava em frente ao ponto de saúde, do lado direito da via. Agora, ele não passa mais do lado direito, ele passa descendo, ele passa do lado oposto do que passava, e não se tem ponto. Então, alumínio não tem ponto. Difícil ser da situação em alumínio hoje. Alumínio hoje, eu vou falar para você, abrigo de ônibus não se tem. Alumínio deve ter 1 ou 2, o resto é parada de ônibus. Por quê? Porque não se foi pensado, mas foi mexido. Não há abrigo, há briga. Nossa, que é boa. Não, mas a gente, olha, e outra coisa, e São Roque tem esse problema também, eu não sabia da situação de alumínio, apenas que tinha subsídio, depois teve greve e tal. Imagine São Roque, que a empresa, não estou aqui defendendo a empresa, estou apenas falando, a Aviação São Roque é obrigada a transportar todos os alunos do ensino fundamental grátis, não recebe nada por isso. 60 anos, a partir de 60 anos, não paga a passagem. Militar não paga, Guarda Civil não paga, Guarda Mirim não paga.
pessoas portadoras, né, pessoas especiais E não o pagam acompanhante, e o né? acompanhante não paga. E muitas vezes falam que o acompanhante vai lá com a carteirinha, não está com a pessoa e vai. E em São Roque ainda tem a integração. Fala, poxa, mas agora aumentou, mas essa linha do Shopping Catarina, mas a pessoa pode sair de São João Novo, entra no terminal rodoviário, pega outro ônibus e vai para o Shopping Catarina com uma tarifa. Quer dizer, então, não é defender a empresa, mas a gente vê que é duro fechar a conta, né? É duro fechar a conta. Se não fecha em São Roque, como não fecha em alumínio Na também. verdade, alguém paga, né? Essa gratuidade ela Sempre. não existe. Quem paga é Sempre. o usuário. É. Quem paga é o usuário. Então, às vezes a gente tenta explicar para a população também o quê? Poxa, mas eu pego um ônibus, saio lá de um bairro chamado, por exemplo, Vila Brasilina e vou até a Vila Santa Luzia. Ou vamos dizer, a Industrial, onde é localizado os bancos lá da cidade. Aí eu pago R$4. É caro? Se você for ver pela quilometragem que ele andou, é caro. Só que daí o que acontece? Você não vê o ônibus que sai, por exemplo, do pedágio e vai para o Carafá e percorre Estrada 12 ruim. quilômetros de terra. Que daí também sofre pela falta de manutenção, sofre por lama, por pó, por poeira. Então, às vezes é difícil entender que esse sistema ele tem que ser equilibrado. Então, hoje, alumínio, se não houver subsídio ou não se repensar numa forma, como algumas pessoas já sugeriram, ideias, né, de se abrir para pirueiros ou algum outro tipo de transporte alternativo, a verdade não tem como melhorar. Não existe como você operar o transporte carregando. Se tem hoje o número de passageiros, quem paga o transporte é o estudante, segundo vale transporte. O terceiro é o usuário. Então o usuário, ele não, pela quantidade de usuário, você não consegue suprir um transporte eficiente como deveria funcionar. Estamos conversando aqui com o vereador de Alumínio, Alexandre Amaral. Olha, a gente já está batendo um papo aqui há 40 minutos. Vamos até dar uma aceleradinha aqui, vereador. Por exemplo, buscar alternativas para aumentar a arrecadação de alumínio. Tem a represa de Itupararanga, né? Aproveitar turisticamente, por exemplo, a represa de Itupararanga. Como é que é essa parte turística da cidade? Bom, com relação a Itupararanga, eu queria destacar que há um projeto em andamento. Inclusive, um amigo meu que é vereador, Bengala, que ele está trazendo esse projeto, vamos dizer assim, ninguém inventa, né? Se copia. Esse projeto, ele era de uma cidade de Carlópolis, ele está trazendo esse projeto para a cidade de Alumínio. Né? Inclusive, junto com uma ONG lá que cuida da Itupararanga, da APA, né? Associação de Proteção Ambiental, ele fez recentemente um evento com apoio do executivo para se fazer a soltura lá de peixes e para, no futuro, quem sabe, fazer um torneio de pesca. Mas é um evento de lazer. Mas com relação à área de turismo, sempre foi um sonho. Eu acho que desde que eu sou vereador, né, que eu estou lá vereador, sempre foi um sonho para que houvesse esse trabalho de idealizar um parque, se atrair turismo. Porque a represa, informalmente, a represa hoje já existe um volume de pessoas que frequentam a represa em finais de semana, na época do verão. A gente já tem alguns locais que são de particulares que já são frequentados. Muito longe, lógico, de cidades como Votorantim, como Ibiúna, que existem estruturas, mas Alumínio é um número de pessoas muito... há bastante pessoas que frequentam a represa. O grande problema a gente já tentou, junto à Companhia Brasileira de Alumínio, que é quem tem o uso da represa de Itupararanga. É uma concessão? Uma concessão, né, que ela foi renovada, inclusive... há alguns anos atrás, mas é uma concessão. Então já se tentou, a gente já foi levado sugestões de alguns pontos que a gente pudesse fazer lá uma área de lazer, de recreação, né, de fortalecer. E hoje, nessa questão do plano diretor, nessa questão aí desse Instituto Votorantim, existe um projeto em andamento, se inclui hoje de se desenvolver o aspecto do turismo da cidade de Alumínio mediante o uso da represa. A grande dificuldade algumas das áreas que ladeiam a represa são todas da CBA. E o que não é na CBA tem aquela margem da União, da cota lá, a famosa cota 830, algo assim. Então, existe a questão ambiental, parece uma coisa simples, mas eu vi, outro dia eu fui em Rubinéia, por exemplo. Rubinéia tem um porte turístico fortíssimo que eu vejo em Alumínio condição para fazer. Mas, assim, é um projeto que não depende apenas da prefeitura. Depende da União, depende da empresa que hoje explora a usina como um todo, que é a CBA, mas é um sonho que hoje, como eu disse, de 3 legislaturas que eu estou até hoje, eu não vi ainda uma administração que tenha
em caixa do próprio erário público para fazer isso, a não ser com uma parceria. E essas parcerias a gente tem tentado, por meio de contato com alguns deputados. O outro dia tem um presidente da Câmara, inclusive o Eduardo esteve visitando um deputado da região de Ourinhos, Capitão Augusto. Ele passou por São Roque também. Isso. É muito ligado à PAI. Isso, que ele se interessou bastante por esse projeto do Bengala, que também aí se comprometeu a estar trazendo alguma emenda para investir nesse projeto, né? Existe esse projeto. A questão falta a administração dar prioridade para esse projeto, falta recursos para que esse projeto venha a ser feito. Estamos tocando aqui o nosso Linha Aberta. Olha, estão me recebendo aqui a mensagem do Ademir Cabeleireiro, né? Ademir Cabeleireiro, grande Ademir Ferreira dos Santos. Ele falou que o comendador Pereira Inácio veio com o bisavô dele de Portugal. E depois, né, ele fundou a Votorantim, o pai do Antônio Hermílio, José Hermílio de Moraes, né? É tanto que o Antônio Hermílio tinha o irmão também, José Hermílio de Moraes Filho, foi presidente da Federação Paulista de Futebol. E tudo corintiano. Tudo corintiano. E ele falou que tem até um livro dos 50 anos da CBA que lembra toda a história dessa grande empresa. E ele está falando que o filho dele, o Rodrigo, né, o Rodriguinho, está trabalhando na CBA. Ele vai fazer agora, dia 3 de julho, 18 anos na CBA. A CBA tem muita história, né? E é impossível... Futebol, Rodrigo, também. Bom de bola. É impossível se falar de alumínio sem falar da Mas sabe da CBA. Sabe o que é interessante em alumínio, Vandi? Assim, a história da CBA é muito forte com alumínio, né? E de fato, a citação é do Ademir, do pai do Rodrigo, é essa mesmo. Então, hoje se tem um grupo no Facebook de antigos moradores de alumínio e amigos de alumínio, né? São pessoas que trabalharam, e o requisito para você entrar nesse grupo é que você tenha trabalhado na CBA, morado na Vila Industrial, ou comprove algum vínculo com a cidade. Então, já aconteceu. A vila lá acabou sendo derrubada, um grande número de casas no passado foram demolidas, né? Mas as pessoas costumam ir lá e visitar. Então, eu morava numa casa que ficava na rua Rosa Galvão, número 10. Então, outro dia eu falei, o que é esse monte de gente na porta da minha casa aqui, né? E era um grupo de pessoas que tinham se reunido, por exemplo, um veio de Minas, eles marcaram um encontro e foram, onde você morou? E foram lá ver como é que estava a casa, quem morava, tiraram fotos. Que legal. Então, assim, então tem muito isso. Alumínio, assim, o avô, aí o pai, o filho, então tem muito isso, né? Hoje numa menor intensidade, mas alumínio é muito forte. E assim, hoje eu sou advogado trabalhista, né? Eu sempre venho aqui em São Roque. E assim, funcionários da CBA ainda tem muita gente, assim, ao contrário de muitas empresas que a pessoa tem um contratinho pequeno, alumínio, né? Contrato de trabalho longo, 18 anos, 20 anos. A minha irmã, por exemplo, ela deve ter 36 anos, tem 20 e pouco de CBA. Então, assim, a vida se mistura. A história da CBA se confunde muito com a história da cidade de alumínio mesmo. Poxa, e a Raposo Tavares? Aqui em São Roque está dando muita reclamação, difícil acesso para a rodovia do Vinho. Mairim, que se está vendo o drama que está vivendo, nosso estúdio fica aqui na Vila Granada, tem que fazer um retorno lá em São Roque, né? E lá em alumínio, né? Está chegando a duplicação lá. Aliás, essa duplicação, como falou outro dia o vereador Etelvino Nogueira na Câmara de São Roque, ela veio de São Paulo até Vargem Grande, pulou o trecho de São Roque, Mairim, que é alumínio, aí de Sorocaba em diante continuou. Falou que faltou força política para fazer esse pedaço aí. Mas como é que está alumínio? Pode ter problemas igual o Mairim que está tendo em São Roque? Olha, alumínio, eu costumo dizer, já falei na tribuna lá da Câmara Municipal, né? Tem aquela, não sei se é piada, é a parábola do Corcunda, né? Essa eu não conheço. Corcunda, ele vai lá no cemitério e escuta uma palavra, mas o que você quer? Eu quero que tire a corcunda. E tiraram a corcunda dele. Ele passou lá num bar, encontrou uma pessoa, viu? Mas cadê a sua corcunda? Apareceu uma voz lá no cemitério e tirou essa corcunda dele. O cara foi lá para ver se ouvia a voz. E essa voz perguntou para ele, né? Mas o que você está fazendo aqui? Não, é que você tirou a corcunda. Mas você está precisando de alguma coisa? Não. Mas você tem isso? Eu tenho. E foi fazendo várias perguntas e o camarada não tinha problema nenhum. Resumindo, então toma essa corcunda para você. E colocou naquela pessoa a corcunda. Então, alumínio, o que recebeu foi a corcunda. Porque alumínio, evidente que a pista melhorou muito. Mas alumínio ganhou um presente que é absurdo, que foi o pedágio. Então, o cidadão, por exemplo, para vir do Recanto dos Passos em alumínio, na Vila Pedágio, ele paga um pedágio de R$ 8,40, senão ele tem que utilizar uma estrada que hoje, não raras vezes, é assalto. Aquela estrada de terra. Desvio. Hoje ela é asfaltada, tem um pedaço lá de terra, mas
Então, assim, você tem um pedágio dentro da cidade. Então, Alumínio falta uma força política, eu acho que falta um apoio de um deputado, de alguém que abrace no nível estadual essa briga da população de Alumínio. Inclusive, eu montei uma comissão recentemente para acompanhar um projeto do Márcio Camargo, né, que foi divulgado, que ele havia recebido um parecer favorável na Comissão de Justiça sobre a legalidade do projeto de isenção para moradores. Inclusive, acho que no dele incluía São Roque, Mairink e Alumínio, mas principalmente para acompanhar o aspecto de alumínio, porque a gente é duplamente penalizado, porque o pedágio, a gente não tem a rodovia duplicada e a gente paga o pedágio. Eu, por exemplo, trabalho em Sorocaba de manhã e todos os dias eu pago o pedágio. Então a gente espera debater esse assunto com relação ao pedágio. A receita fica para o município. A receita fica, mas ela é irrisória, né? A receita do pedágio ela não tem. E, inclusive, o problema de alumínio, que houve aqui uma audiência pública em Mairink, se eu não me engano, sobre a Raposo Tavares, a duplicação, e alumínio está meio assim, não é que está chegando, não. A previsão vai só se alongando, né? É 2026, aí vai. Então, assim, alumínio hoje a gente é cobrado muito, porque se você for para alumínio agora tentar cruzar a Raposo Tavares, você não consegue. Você, meia hora, quando não há batida. É risco, então, né? O transtorno é terrível, terrível. Então, hoje a gente vai tentar fazer uma força na cidade de Alumínio para que o presidente da Assembleia Legislativa coloque esse projeto em votação, independente se ele vai receber um veto do governador. Como que vai separar? O morador tem que ter um carro com a chapa do município de Alumínio? Então, hoje... Como é que é feito esse controle? Eu já... Porque sabe que quando vem uma oportunidade dessa, vai ter um monte de gente lá de São Roque, de Marinho, que vai querer emplacar o carro em alumínio. Mas eu não sei, por exemplo, Boituva é isento o morador, né? O morador é isento. O morador da cidade de Boituva, ele é isento. Deve ter uma quantidade... Uma catraca especial, alguma coisa? Não, ele passa na mesma catraca e tem um controle lá de acesso que, se ele tiver cadastrado, ele não paga o pedágio. Então, hoje a gente está tentando levar, inclusive, para dos moradores que o desvio, que não feche o desvio, mas que, ainda que tribute o desvio, mas o cidadão de alumínio seja isento do pedágio. Porque o desvio é feito para o morador de alumínio passar. Só que se você vier de manhã... É para não ferir o direito de vir, né? Exatamente. Aí o cidadão que vem de Sorocaba, que vai trabalhar, por exemplo, na CBA ou em outras indústrias aqui em São Roque, tem mais fluxo no desvio do que na Raposo Tavares. Porque é muito caro para o cidadão. O que nós temos se preocupado, além de ter essa preocupação da cidade com relação de buscar a isenção, que é difícil. A VOS você convida, a CCR, VOS... Você convoca ela para ir na Câmara, ela não é obrigada a comparecer na Câmara. Não é igual duro conversar com a Então, e outra, você vai fazer sugestão, por exemplo, de instalação de lombada eletrônica, de um semáforo para facilitar o cruzamento. Então, prefeito, se você acha que está certo, a gente faz, mas se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do município. Então, eles te amarram de um jeito que você não consegue fazer o que seria o mínimo correto, né, uma sensação de impotência diante deles, né? Você não consegue. Você é representante do seu município, não tem consegue. O prefeito e os vereadores, e eles vêm, passam por Agora cima dos interesses locais e a CBA, fica por isso mesmo. Por exemplo, a CBA já doou uma área para a Vioeste para ela fazer uma alça de acesso na entrada de alumínio, que ela tem área lá, então com a CBA não teve problema, já fez a doação, então hoje se atende. Porque às vezes as pessoas, por exemplo, fazer uma alça de acesso, eu vi aqui a briga da Câmara de Vereadores, da população. Mas quando você faz uma via de acesso, tem que pensar que ali vai passar um carro e vai passar uma carreta. Então a entrada de alumínio está preparada. O que nós estamos tentando amarrar a Vioeste e vai ser votado isso é que nesse plano diretor a gente coloque... Por quê? Porque alumínio, o projeto é ficar uma entrada onde é escrito lá alumínio hoje e uma entrada depois do posto rodoviário. Então você imagine também que a pessoa teria que... Lá já é Vila Paraíso? Lá já é pedágio. Né? Indo para o pedágio, quase perto, literalmente, da Praça do Pedágio. Viu bons tempos que pedágio era só o nome do bairro, bairro, era só o nome da vila, pedágio, porque né? teve muito tempo, antigamente. Teve. Mas durante muito tempo a gente viu Vila Pedágio, né? E não tinha Agora, pedágio. A ideia é o quê? Tentar amarrar a Vioeste nessas obras de artes que eles falam, né? Que é conhecido. Tentar amarrar nesse plano diretor, para quê? Para que faça, pelo menos, atenda. Quando vier a duplicação, você faça ali... ao invés de 2, 3, ou que faça um acesso num lugar que facilite a vida do morador. Porque senão vai acabar isolando a cidade, né? Vai ficar alguns bairros para um lado e você torna inviável a convivência. Muitos municípios aconteceu. Vargem Grande, né? Cotia, você tem por exemplo, você olha...
Um exemplo de isolamento, né? Outro dia eu falei para um conhecido, olha Brigadeiro Tobias. A pessoa falou, Raposo tem que ter. Eu falei, olha, que fizer, a gente tem que torcer para não isolar. Porque, por exemplo, Brigadeiro Tobias, você passava todo dia lá, hoje você não passa mais. Porque o traçado da rodovia, né? Então a gente tem esses objetivos. Agora a questão falta empenho do governo do estado, né? E falta essa força. E hoje a gente, inclusive o deputado Márcio Camargo. Você foi no aniversário dele? Eu não fui no aniversário dele. Teve o aniversário dele aí? Teve. Eu não fui. Até comentei, né? E no dia que ele esteve aqui, num encontro aqui que estava uma carreta aqui da mamografia, comentou a população de Alumínio e a população da cidade se sente prejudicada. Nós vamos partir para a manifestação, nós vamos partir para quando houver alguma discussão em comissão na Câmara, na Assembleia, levar. Essa audiência pública, que você falou, foi realizada... Foi realizada em Mairinque. E Mairinque já viu a questão de... Teve uma afluência popular, protesto, alguma coisa? Normalmente eles fazem para não ir ninguém, né? Só para constar, só para Alumínio forma. Não teve... Em Alumínio nunca teve uma reunião específica para tratar disso. Então, a ideia, na verdade, é que a gente consiga levar a população de Alumínio na Assembleia Legislativa e fazer com que esse projeto seja votado. Um projeto de tamanha importância, né, mas que seja votado, para que a gente não seja penalizado com isso. A questão que a Alumínio já está pagando lá há muitos anos o pedágio, né? Há quantos anos? E começa baratinho, né? Depois que o tempo vai. Hoje é 8,40, que é um absurdo. Tem gente que lá está pagando o pedágio para dentro do supermercado, né? Exatamente. Isso enfraquece. O comércio de alumínio já é fraco. Então você já imagina que o morador que mora, por exemplo, no Recanto dos Passos, que é um condomínio lá de alumínio, é mais fácil ele ir até Brigadeiro do que ele vir para alumínio para não pagar o pedágio ou enfrentar a estrada do desvio. Opa, a gente está chegando ao fim do programa. Foi um papo bem legal. A gente tinha muita coisa para colocar, né? Mas foi uma conversa que fluiu. Eu acho que ele não vai chegar a 5 mandatos, não. Você acha que vai passar? Se ele puser o pé no chão, ele chega a ser prefeito antes disso. Quem me dera. Você vai para próximo para prefeito, não? Não sei, O futuro a Deus pertence. Não, é o discurso, né? Não, acho que prefeito, acho que é uma vontade que não depende só da gente, né? Claro, grupo, claro. né? Mas você tem um grupo aí que... vamos ver. Qual o seu partido? A gente bateu um papo. O meu partido, eu sou do PV. PV, Partido Verde. Partido Verde. Sou filiado ao PV sempre fui filiado ao PV. Filei o PV, o meu sogro. O PV existe em Alumínio desde 96 existe. E ficou lá. Foi utilizado, um partido pequeno. E aí eu acabei me filiando, fiz coligação. Foi do Fernando Gabeira no ano passado. Foi do Gabeira, Pena, né? O Sirquis, né? No Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Escreveu o livro Alfredo Sirquis, Os Carbonários. É você que emprestou para mim os Carbonários, acho que não foi um amigo tucano lá de tu, uma história muito legal, né? Eu tô lá, mas o PV ele é pequeno em alumínio, a gente fez coligação na primeira eleição que eu fiz, foi com o Democratas, e depois eu fiz com o PSD. E tive sucesso aí e você vai apoiar quem para governador do estado? Puxa, que ontem tem um amigo meu que ele é assessor do deputado e estava falando, né, que o PSDB estava uma briga danada, né, com relação ao afastamento do Dória, que o Dória não quer se licenciar, queria as prévias e não queria as prévias. Sinceramente, eu não pensei em... Eu estava preocupado. O quadro ainda está muito incerto. Está muito incerto, né? Igual para presidente mesmo. Nossa, né? Pior ainda. Pior. Aí hoje até eu recebi algumas coisas do Álvaro Dias, sabe? Aí estou pensando, E qual é o deputado que você trabalha, que você busca emendas? Tem Olha, eu não... O deputado do Partido Verde, né? Ele tem ajudado com relação à questão imobiliária aí, que Está nessa questão imobiliária, está passando nossa publicidade do solo regular. Exato. Pessoal, se de alumínio está com um problema imóvel, procura o soloregular.com.br que o Ronaldo, a Adriana e a equipe lá vão dar um jeito lá. Porque não existe imóvel que não pode ser regularizado. Não, todo imóvel é possível, desde que não seja público, né, invadido. Alumínio tem bastante. Não, o deputado Geribone, recentemente também anunciou com uma concessão de uma ambulância para alumínio, a deputada Maria Lúcia Amari. O que mais chateia a gente de correr atrás de emenda, por exemplo, outro dia um amigo me ligou, a deputada tem para conceder uma pista de skate e uma quadra society, que eram verbas taxadas, né? E que eu vou arrumar para vocês. Aí você, não veio, deputada. Não, Alexandre, vamos procurar saber o que aconteceu. Aí você saber que o município não tem todas as certidões aptas para receber. Não faz os projetos. Não faz projeto, resumindo, perdeu isso aí.
Então, hoje, a deputada Maria Lúcia, também a gente aguarda uma ambulância dela, é uma pessoa também que tem ajudado bastante a cidade de Alumínio. Ela deverá vir aqui no nosso programa dia 16. Bacana. Com o Alexandre Veterinário. É importante só, não sei se tem tempo ainda. Minutinho. Nós temos aí a região metropolitana de Sorocaba, que parece que o governador não deu toda a atenção para que ela possa realmente ter um gás aí para funcionar e discutir os problemas nossos regionais, aí solucioná-los em conjunto, transporte, habitação, uma série de coisas que fazem parte disso daí. Eu não sei se a deputada vindo seria interessante tocar nesse assunto. Eu acho que alumínio, assim, vou de manhã, gosto de ouvir rádio, né? E eu escuto de manhã pelo menos o noticiário lá de Sorocaba. Cruzeiro eu acho do Sul, se houver Cruzeiro do Ipanema. Eu acho que é muito alumínio, assim, pelo menos eu vejo alumínio. Não está sabendo aproveitar a questão da região metropolitana. Está muito perdido, tá muito devagar, né, nesse aspecto, ao contrário de outras cidades, né? Que a gente vê que está tentando ter um projeto. São Roque também eu ouço muito poucos vereadores tocarem nesse assunto. Eu não consegui entender ainda qual a vantagem para alumínio, assim, que nem o Vitor Lippe foi vereador em alumínio e fala, né, que vai interagir, que amanhã Sorocaba não cabe uma empresa e vai lá para a região metropolitana. Eu ainda não vi isso acontecer. Estão precisando. Ela não está tendo um trabalho efetivo, ainda ela carece de algumas medidas governamentais, criação da agência, uma série de coisas que seria a forma dela já. A gente ainda está muito ligado a São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes, Secretaria. Seria importante discutir regionalmente as nossas questões. Né? Alexandre Amaral, muito obrigado pela sua participação. Não faltará oportunidade, sim, para a gente bater um papo em outras oportunidades. E mande para a gente também as novidades lá de alumínio, que está tão perto aqui, às vezes a gente acaba acompanhando lá. Manda um abraço para o meu amigo Geraldo Atleta, Geraldo Corredor, conhecido nos Jogos Regionais, representando o Mairim, que o homem está firme lá, hein? Não, o homem corre, viu? Esse é atleta. esse é gente fina. Um abraço para ele também. Nós fomos vereadores Geraldo Atleta é uma. Eu falo, né? Às vezes algumas são solenes, os colegas elegem a gente lá para ser orador. E eu falo que a gente tem a oportunidade de estar vivendo a história da alumínio. Geraldo Atleta, vereador, todas as legislaturas de alumínio. Né? Uma lenda viva. Os prefeitos de alumínio, por exemplo, as pessoas conhecem, né? Todos os prefeitos de alumínio, a gente tem o contato. E a gente conheceu o vereador mais novo, que foi Augusto Canto, que era da imprensa lá do Jornal de Alumínio. Então, eu acho bem bacana. O Geraldo, ele já tentei marcar. Se você falar pro Geraldo que vai correr, ele quer levar você. É um esportista. E fazia parte da equipe também o Juca, que durante muito tempo organizou um passeio em homenagem ao Ayrton Senna. E tinha o Hélio, né, que depois, junto com o Lothar Lenk, lá tinha uma empresa de vídeo, a gente participou lá também. Foi bem legal aquele período lá. E nós estamos organizando uma sensacional prova envolvendo Geraldo Atleta e Paulinho Marrom, que é o vereador de alumínio. Os dois corredores vão fazer uma corrida entre os dois aí. E o Paulinho Marrom vai com o terno verde. Né? Fazendo uma média, vai empatar a corrida. Vão chegar junto. Obrigado pela participação. Amanhã nós não teremos excepcionalmente o nosso Linha Aberta. Estaremos de volta na quinta-feira. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Até a próxima.